Olá pessoal, vamos hoje ler o capítulo 6, cujo título é Crescendo para a Perfeição. Nós falamos a respeito de 3 coisas que precisamos ter em mente, a respeito do Espírito Santo habitando em nós. Em primeiro lugar, a necessidade de constante renovação no Espírito, a qual é possível através da oração, do se deleitar e esperar em Deus e de se alimentar na palavra. Em segundo lugar, é importante que andemos no Espírito para que possamos saber e conhecer os caminhos do Senhor, a forma como Ele quer que vivamos. Número 3. O caminho do Espírito. Em terceiro lugar, nós precisamos aprender o caminho, a maneira do Espírito agir para que possamos seguir ao Senhor em qualquer circunstância que possa vir em nossa caminhada diária com Ele. Nos próximos 2 capítulos, nós iremos tratar a respeito desse assunto. Precisamos aprender o caminho do Espírito Santo. Vamos começar com o texto de Isaías 55. Isaías 55, verso 9 diz: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são os mesmos que os nossos. Uma das maiores lições que o cristão nascido de novo precisa aprender é que Deus tem sua própria maneira de fazer cumprir a sua vontade em nossas vidas. Esse é um lado da verdade que às vezes não gostamos de ouvir. Falar a respeito de verdades bíblicas é como escalar uma montanha. Você escala um lado da montanha e tem uma vista. Se você for escalar o outro lado da montanha, você terá outra vista diferente da primeira. A Bíblia nos fala que Jesus foi aperfeiçoado através daquilo que ele sofreu. Vamos dar uma olhada nessa passagem que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 8 ao 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quando falamos a respeito de sofrimento, as pessoas acabam misturando as coisas. É o mesmo caso que acontece em relação à oração. A igreja, em geral, pegou todo o seu conhecimento a respeito de oração, colocou dentro de um saco, misturou tudo e derramou do lado de fora. Mas a Bíblia nos ensina que existem diferentes tipos de oração, e um tipo de oração não pode tomar o lugar de outro. Cada um tem a sua importância em seu devido lugar. E da mesma forma, isso se aplica à questão do sofrimento. As pessoas colocaram todo tipo de sofrimento dentro de um saco, misturaram tudo e ficaram confusas. Mas nós precisamos entender as diferenças entre eles. Vejamos em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao 19. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Por isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Quando a Bíblia fala a respeito de sofrimento, não significa enfermidade. Nós não temos que sofrer com ou por causa de doenças e enfermidades, porque Jesus já nos redimiu de todas elas. E Pedro escreve versos depois destes: por suas pisaduras fomos sarados. Verso 24. Bom, se fomos curados, então estamos curados. Mas muitas vezes as pessoas que estão doentes falam que estão sofrendo pelo Senhor. Mas isso não é verdade. Elas não estão sofrendo pelo Senhor. Mas a Bíblia fala aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, 19, a respeito de tristeza e sofrer injustamente. 1 Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21. Mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, porém, fazendo o bem, sois afligido e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas.
Nós precisamos distinguir entre o exemplo do sofrimento de Cristo e a substituição de Cristo no sofrimento. Nós podemos seguir seu exemplo de sofrimento, mas não a sua substituição, porque sendo nosso substituto, ele tomou o nosso lugar. Como nosso substituto, ele sofreu coisas para que não precisássemos sofrê-las. Veja o que diz a palavra: deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Verso 21. Qual foi o exemplo de sofrimento que Jesus nos deixou? 1 Pedro capítulo 2, verso 22 e 23. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, sofria, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Quando Jesus sofreu em sua morte, em derramar o seu sangue, em tomar sobre si o nosso pecado, ele estava sendo o nosso substituto e sofreu para que não precisássemos sofrer. Por outro lado, em ter sido injuriado, perseguido e difamado, ele sofreu e ele serviu de exemplo para nós em como devemos agir quando também somos tratados dessa forma. Como cristãos, sofremos perseguição. As pessoas falam de nós, nos difamam. É isso que este verso está falando. Quando Jesus foi injuriado, caluniado, ele não tratou mal as pessoas. Ele fez o que é certo. Da mesma forma, quando eu sou criticado, eu só respondo com a verdade. Eu não passo tempo respondendo às críticas. Pense no sofrimento de Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 7 diz: mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse foi um preço muito alto a se pagar, não foi? Pense no que ele teve que sofrer para que isso fosse possível. Outra tradução fala: ele abriu mão da sua grandeza e poder para tornar-se um mero homem. E outra ainda diz: ele abriu mão de todos os seus direitos, privilégios e sua justa dignidade e nasceu como ser humano. O quanto isso lhe custou? Ele aprendeu obediência através do sofrimento. Ele já era obediente para a cruz. Ele não aprendeu isso. Ele já era obediente em vir e fazer a vontade de seu Pai. Mas ele foi aperfeiçoado através daquilo que sofreu. Jesus sofreu tentação como nos mostra Hebreus 12, 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Nós também sofremos tentação. Não sofremos, mas graças a Deus, ele pode nos ajudar. Jesus pode socorrer aos que são tentados, porque ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós. Nós lemos a respeito disso em Hebreus 4, verso 15, diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o verso seguinte fala: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E mais uma vez, vemos em Hebreus: ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraqueza. Hebreus 5:2. Jesus foi tentado em todas as coisas, assim como nós. Graças a Deus, ele pode ajudar-nos. Subtítulo: os apóstolos sofreram. Vamos ver o que o livro de Atos tem a dizer a respeito de sofrimento. Atos 5:41. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando-se, porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Esse verso está se referindo aos apóstolos que foram presos e castigados por estarem pregando em nome de Jesus. Nos Estados Unidos, nós não sofremos vergonha e perseguição por causa do nome de Jesus, como outras pessoas sofrem em outros países, assim como eles sofreram na igreja primitiva. Mas eles se alegraram por terem sido julgados dignos de sofrer vergonha e perseguição por causa do seu nome. O capítulo 9 de Atos
nos conta a respeito da conversão de Saulo de Tarso. Atos 9, do verso 10 ao 16. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias, ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, pois, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrei o quanto deve padecer pelo meu nome. Foi Jesus quem disse isso. Paulo, entretanto, não sofreu de doenças e enfermidades. É aqui que as pessoas se confundem. De que ele sofreu? Nós achamos a resposta em 2 Coríntios, no capítulo 6, do verso 4 ao 6. Antes, como ministros de Deus, recomendando-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, na vigilância, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Muitos se referem à aflição como sendo uma doença, mas a palavra no original grego para aflições, aqui no verso 4, significa dificuldades. Em 2 Coríntios capítulo 11, vemos mais a respeito dos sofrimentos de Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 28. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Esse relato nos dá a ideia das coisas que Paulo sofreu. Nós aqui nos Estados Unidos não sofremos alguma dessas coisas, mas Paulo sofreu. Mas ainda assim, ele foi um homem de fé. Ele teve uma postura correta. A sua fé o sustentou durante todo esse sofrimento e dificuldade. Sofrimento e amadurecimento. Algumas pessoas acham que por terem aprendido a usar a fé e crer em Deus, nunca mais terão nenhum tipo de problemas, mas a Bíblia não nos ensina isso. O sofrimento te fará crescer mais rapidamente. É a mesma coisa na realidade natural. Quando criança, você recebe todo tipo de cuidado que precisa. Sua comida, seu abrigo estão ali. Já foram providenciados para você. Chega um tempo que você precisa viver por si mesmo. Você começa a pagar o seu aluguel, a comprar sua própria comida e pagar seu carro. Você descobre bem rápido se você já é maduro ou não. Olhando para trás, agora eu posso ver que eu não sabia o que o Espírito Santo estava me levando por lugares difíceis. Conhecer a palavra apenas ou andar em fé apenas não vai me trazer maturidade. A razão pela qual muitas pessoas nunca se firmam ou amadurecem
é que elas não permanecem em lugares difíceis. Hoje eu agradeço a Deus por todos os lugares difíceis pelos quais tive que passar. Agradeço a Deus pelas pessoas complicadas com as quais eu tive que lidar. Certa vez, nós estávamos tendo um culto do Ano Novo em uma das igrejas que pastoreei. As pessoas iam para passar a virada do ano. Nós não tivemos nenhum pregador de fora e o que fizemos foi cada um testemunhar a respeito dos outros. Então eu disse: eu quero agradecer a Deus pela minha irmã fulana de tal. Então todos olharam para mim porque essa irmã tinha fama de fofoqueira. Ela sempre causava confusão e sempre queria saber da vida das pessoas. Ela causou problemas para todo mundo na igreja, inclusive para mim, mais do que qualquer outra pessoa ali. Então eu falei: eu quero agradecer a Deus pela irmã fulana de tal. Ela foi uma bênção para mim, mais do que qualquer uma aqui. Por causa dela, eu orava constantemente. Eu não teria orado o tanto que orei se não fosse por ela. Tê-la conhecido me ajudou. Eu sofri por causa dela, mas isso me trouxe maturidade. Subtítulo: Guiados ao deserto pelo Espírito. Eu quero que você perceba como às vezes o Espírito de Deus está presente em tempos assim. Jesus, como sabemos, foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui podemos ver outro exemplo da diferença entre ser nascido do Espírito e batizado com o Espírito. De acordo com Lucas capítulo 1, verso 35, o Espírito Santo veio sobre Maria e ela foi encoberta pelo poder de Deus. Jesus nasceu do Espírito. Então, 30 anos depois, nós vemos em Lucas, no capítulo 4, que ele foi batizado no Espírito Santo, ou também podemos dizer, ungido com o Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Então, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Às vezes, as pessoas acusam o diabo pelo deserto que enfrentam na vida, mas Jesus foi levado pelo Espírito. É isto que a Bíblia está querendo mostrar, quando ela diz que, tendo ele sido aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu, Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Quer você perceba ou não, é o tipo de coisa que ou irá fortalecê-lo ou acabar com você. É aqui que a fé entra e também onde muitas vezes, onde a tragédia está. Muitas vezes, quando as pessoas escutam sobre fé, elas pensam que vão passar pela vida e que tudo vai ser um mar de rosas. Elas acham que nunca terão que enfrentar dificuldades, problemas ou qualquer tipo de sofrimento. E aí é só alguém se levantar contra e falar alguma coisa e pronto, é o fim. E elas estão prontas para desistir. Você sofrerá perseguições. Jesus disse em João 16, verso 33. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo você terá aflições, perseguições, problemas. O diabo vai tentar colocar em seu caminho o máximo de pedra que ele puder. Ele podia causar coisas piores ainda em países e províncias por onde Paulo ministrava, porque eles não possuíam a liberdade religiosa que nós temos. Muitos confundem esse assunto de sofrimento e misturam tudo. Se alguém contrai pneumonia dupla, ela fala: estou sofrendo por Jesus. Mas isso não é sofrer por Jesus. Embora em outras áreas, como as que estão descritas em Marcos 10, sofrimentos e dificuldades virão em nosso caminho. Marcos 10, 28, verso 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém não há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já no presente em casas,
irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo, por fim, a vida eterna. Nós queremos tomar posse das coisas e terras e as bênçãos de Deus, mas você alguma vez já ouviu alguém dizer: eu tomo posse das perseguições de Marcos 10? Não, nós nem sempre tomamos posse da terra. E nós precisamos tomar posse da terra para que ela seja nossa. Mas você não precisa pedir ou tomar posse das perseguições, elas virão mesmo assim. Jesus disse: ao prosperar, você terá perseguições. Você já viu pessoas murmurando porque um pregador tinha uma casa muito boa e se tivesse 100 casas? Também seria bíblico. Mas eu já sou tão perseguido por causa de uma, eu não ia querer outra. Você receberá crítica das pessoas e se você não for maduro espiritualmente, isso poderá te atingir. Subtítulo: o sofrimento no ministério. Tenho pregado por anos que Deus quer que todos os seus filhos, não alguns somente, mas todos, sejamos saudáveis e curados. Deus quer que desfrutemos a nossa vida toda, ela, sem qualquer tipo de doença ou enfermidade. Esse é o seu melhor para nós. Nem todos alcançam isso, mas mesmo assim está à disposição. Por pregar isso, você recebe muitas críticas. Por anos eu preguei a respeito de cura em igrejas do Evangelho Pleno e às vezes o próprio pastor da igreja me criticava. Pastores me falavam: cura não é tão importante assim. Uma vez uma pessoa que estava em uma reunião onde eu estava ministrando falou: esse assunto de cura foi algo que aconteceu só com Jesus e os apóstolos. E ele era pastor de uma igreja do Evangelho Pleno. Eu continuei pregando a respeito de cura todas as noites. Eu martelei no mesmo assunto. As suas críticas não me atingiram. Eu deixei passar por mim como se nada tivesse acontecido. São coisas assim, meu querido, que constrói o caráter. Eu já recebi pedrada de todos os lados. Certa vez o Espírito me levou a pregar na igreja de um pastor que eu não faço nem ideia porque ele me chamou para ir lá. Ele sabia qual era a minha mensagem. Eu já o tinha visto levantar-se no meio da convenção e me criticar assim em público. E esse mesmo pastor agora estava me convidando para tratar um estudo à sua igreja. Eu disse: Senhor, eu não quero ir. Há sempre algum tipo de sofrimento em situações assim. Não pense que é tudo alegria e cheia de glória. Lembro-me de começar pregando sobre algumas coisas que todos criam da mesma forma. Eu não tentei entrar em contradição. O pastor disse: você prega em textos que eu nunca ouvi ninguém pregar. Bem, esse sou eu. Eu não tenho que ser outra pessoa. Eu sou eu. Eu nunca preguei a respeito dos filhos pródigos, por exemplo. Sim, está na Bíblia e não há problema nisso, mas eu sempre preguei em outros textos. Para esse pastor, qualquer coisa que eu normalmente pregava era contraditória. Então, eu comecei falando coisas em comum para que eu tivesse a atenção deles. Devemos ser sábios, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Quando eu ganhei a atenção deles, eu comecei a dar pequenas porções de fé. Eu dei apenas uma colher. Se você der mais de uma vez, elas podem morrer engasgadas. Quando eu percebia que eu estava perdendo, eu voltava para as mensagens batistas antigas, como as bodas do Cordeiro, a segunda vinda de Jesus. Eu ganhava a atenção deles e de novo e podia dar mais um pouquinho sobre fé. Eu disse: Senhor, antes de qualquer coisa, porque o Senhor me mandou vir aqui? Eu não sabia que você podia ser tão ferido e ainda assim estar na vontade de Deus. Mas é esse tipo de situação que irá te aperfeiçoar. Você irá encontrar resistência, elas irão te dar uma estrutura de aço ao invés de algodão.
É isso que significa ser levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, ser levado pelo Espírito e enfrentar algo. Eu me lembro de algo que aconteceu enquanto eu pastoreava a minha última igreja. Eu estava planejando ir a uma conferência bíblica de outono e tinha pregado no domingo à noite, e eu e minha esposa estávamos nos preparando para ir para a conferência na terça pela manhã. Na segunda-feira, eu dei uma passada no meu escritório da igreja e assim, quando eu estava entrando na igreja, o Espírito de Deus me falou: jejuem nos próximos 2 dias. Eles vão te pedir que ore pelos enfermos e na convenção. Eu terminei de entrar e disse: Senhor, se eles realmente pedirem, vai ser muito além do que qualquer coisa que eles já fizeram. Eles nunca me pediram para orar por nada. Centenas de pregadores estão presentes. Para alguns deles, eu era muito duro em alguns assuntos. Nós chegamos à conferência na terça-feira e sentamos atrás porque a igreja estava lotada. Chegou a hora da palavra e então o irmão que foi para introduzir o pregador da noite falou: eu vi o irmão Reagan chegando. Já faz uns 2 dias que o Senhor tem me falado comigo que é para ele ministrar pelos enfermos hoje à noite. Para termos um culto de ministração de cura, ele explicou que com outro pastor seria o preletor da noite e me perguntou como eu preferiria fazer. Se antes ou depois da pregação dele. A Bíblia nos ensina a dar preferência a nossos irmãos antes de a nós mesmos. Então eu disse que eu faria após a mensagem do preletor e eu fiz a escolha errada. Por falar em sofrimento, o pecador ficou chateado porque ele achou que eu ia acabar com as mesmas mensagens deles. Ele não gostou da ideia de eu fazer uma ministração de cura. Ele escolheu um tema a respeito de cura, a mulher com fluxo de sangue, e ele foi bem testemunhado no início do movimento pentecostal. Mas então ele disse: eu acho que nós não deveríamos esperar por coisa assim nos dias de hoje. Todos os movimentos têm tem o seu melhor quando começa, depois começar a esfriar. Ele começou bem, trazendo a fé ao coração das pessoas, mas depois ele começou a se matar a fé, trazendo dúvida e confusão aos seus corações. E então ele passou a oportunidade para mim. E lá estava eu tendo que lidar com toda a família, aquela falta de fé até o pescoço. Foi como se eu estivesse nadando em alguma coisa. E eu nem sabia nada naquela época. Eu mal conseguia ficar com os braços fora da água. A atmosfera estava tão impregnada com falta de fé. Ninguém esperava que Deus fosse fazer o que ele queria fazer. Todos os ministros estavam no púlpito quando estavam ali, deixando aquele ar quente de falhas de fé sobre mim. Como foi difícil? Foi. Graças a Deus que eu não tenho que passar por isso de novo. Nem por 10 milhões de dólares. Pensando bem nem por 20 milhões. E isso foi quem me fortaleceu, quem me afeiçoou. Essa situação foi um tipo de sofrimento das tribulação de aflição, ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo deserto. E aqui concluímos o capítulo 6.